da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Faz o sinal da cruz na sua testa, para que o que Deus quer falar penetre na sua mente. Estou pedindo realmente ao Senhor que nada venha impedir que a palavra dEle, que a ordem dEle penetre na sua mente e realize o seu efeito. E para isso, faz o sinal da cruz sobre os seus ouvidos, porque é pelos seus ouvidos que essa palavra vai penetrar. Faz também o sinal da cruz sobre o seu coração, porque é aí que a palavra de Deus deve cair como semente e realizar o seu efeito, porque hoje o Senhor tem mais do que um convite, o Senhor tem um chamado para você, semelhante àquele chamado de Moisés. Repete o sinal da cruz sobre o seu coração, para que ele se aquiete. E ele possa receber como um mar tranquilo e não como um mar revolto o chamado que o Senhor tem para você. E faz o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós cantamos isso porque justamente é isso que o Senhor está querendo fazer. Vamos entregar a Deus toda a nossa vida a Ele. Vamos entregar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Sabe, Moisés estava muito tranquilo. É só pegar o microfone e ficar de lado de lado. Moisés estava muito tranquilo, muito tranquilo. Foi uma dureza, ele saiu do Egito, perseguido por Faraó. Mas quando ele venceu o deserto, ele se encontrou com Séfora e as suas irmãs. Ele foi recebido por Itrô, Jetro também. É a mesma pessoa. Acabou se casando com Séfora. Já tinha 2 filhos. O sogro dele, por já ser idoso, confiou todos os seus rebanhos a ele. E Moisés, que tinha aprendido tudo lá na corte de Faraó, agora era um simples pastor, numa vida tranquila. Ele estava sossegado, em paz. Já estava conhecendo o Deus de Israel. Já estava entregando o seu coração a esse Deus. Ele não precisava de mais nada. Casado, 2 filhos. O sogro passa para ele a administração dos seus bens. Praticamente aqueles bens eram dele, porque Séfora era a irmã, era a filha mais velha. Ele não tinha filhos, só tinha filhas. Portanto, ele era o herdeiro daquilo tudo. Moisés estava tranquilo. Mas chegou um dia em que ele, pastoreando as suas ovelhas, todos os dias ele ia até um certo ponto com as ovelhas. Naquele dia, Moisés, impulsionado por algo que ele não entendeu, ele foi além daquele ponto. Ele foi além no deserto onde ele estava. E aí, toda a vida dele se mudou.
Antes de nós retomarmos o trecho, que foi o trecho que encaminhou a nossa oração da manhã, eu já quero dizer para você, graças a Deus, com tudo isso que nos veio acontecendo nesses dias, você, que talvez estivesse muito tranquilo, você que talvez estivesse muito serena em toda a sua vida, deixe eu dizer até mesmo, na maior acomodação, estava tudo bem, você, graças a Deus, foi além de tudo que você fez até agora, você caminhou além, Deus conduziu você além, e houve um encontro diferente seu com Deus, você sentiu o amor do Pai. E impressionante, quando a gente sente o amor do Pai, a gente percebe que o amor do Pai é infinito pela gente, pessoalmente, mas só que o Pai é Pai, Ele não é Pai só meu, Ele é Pai de todos nós, Ele é Pai de muita gente, e o amor dele se preocupa com os outros filhos, e na hora que um filho é atingido por esse amor de pai, o pai faz sentir a ele também o seu coração aflito por causa dos outros filhos, por causa dos irmãos. E na hora que esse filho acabou se encontrando com o amor do pai, ele passa para o coração deste filho, desta filha, também esta preocupação, também esta espécie de aflição pelos outros filhos que estão perdidos. Deus já passou para você esta ânsia, esta preocupação. Agora, nesse momento, Ele apenas vai explicitar o que Ele já fez, Ele já colocou no seu coração essa semente. Ele vai apenas explicar, mostrar para você em que consiste isso. E para você poder entender bem, vai comigo para o livro do Êxodo, capítulo 3. Me dá o tom do vamos entregar a Deus. Vamos entregar a Deus. Êxodo 3. Vamos entregar a Deus toda a nossa vida a Ele. Vamos entregar a Deus. Vamos entregar a Deus. Preste atenção ao que você vai cantar. Ele veio em minha vida em um dia especial. E veio mesmo. Trocou meu coração. Já trocou por um novo coração. É verdade isso. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos entregar a Deus. Vamos entregar a Deus. E guarda isso no coração. Vamos entregar a Deus. E acompanhe agora comigo Êxodo capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Itró, sacerdote de Midian, levando o rebanho além do deserto. Foi isso que aconteceu. Aquele dia ele foi além. Chegou à montanha de Deus, ao Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés viu. A sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés disse então: vou chegar perto para ver essa grande visão. Por quê? Porque a sarça não queima. O Senhor viu que ele havia chegado perto para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Assim como
Deus chamou Moisés, Ele chamou você também, e pelo nome, Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Deus falou: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de ver a Deus. O Senhor disse: preste bem atenção agora, Deus não se perde em estar conversando só com Moisés. Moisés havia ido além do lugar. Moisés chegou à montanha de Deus, o Horebe. Deus se manifestou naquela sarça que ardia sem se queimar. Moisés se aproximou para ver bem por que é que a sarça ardia e não se consumia. Foi Deus mesmo que o estava atraindo. Daí Deus se manifesta quem Ele era. Até disse: não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, o chão, o terreno em que pisas é santo. E se apresentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas bastou isso? Moisés ficou temeroso, ele estava diante de Deus. Logo o Senhor começa a mostrar a sua preocupação, não mais com Moisés. Moisés, desculpe a expressão, já estava fisgado. Deus já tinha pego Moisés, já tinha. Agora Deus começa a mostrar a sua preocupação de pai pelos outros seus filhos, pelos irmãos de Moisés, que eram todos os hebreus, todos os judeus, todos do povo de Israel que estava ainda escravo no Egito. Acompanha comigo o versículo 7. O Senhor disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito, e ouvi o clamar sob os golpes dos chefes de corveia. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Caanita, do Etita, do Emorita, do Perezita, do Ivita e do Iebusita. E agora, visto que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e eu vi a carga que os egípcios fazem pesar sobre eles, vai, pois, eu te envio a Faraó, faze sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Veja, era uma ordem que Deus estava passando para Moisés, e uma ordem em que ele estava preocupado, aflito por causa dos outros filhos. Eu vou repetir esse finalzinho, versículo 9. E agora, visto que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e eu vi a carga que os egípcios fazem pesar sobre eles, vai, pois, já tinha dado uma ordem, eu te envio a Faraó, faze sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Eu estou contigo, disse-lhe Deus. E aí continua o diálogo. Moisés dá 1000 desculpas. Ele até chega a dizer: Senhor, eu não sei falar, eu sou mudo, a minha língua é pesada, como é que eu vou falar para esse povo? Como é que eu vou falar para o Faraó? E Deus vai vencendo todas as objeções dele. Moisés é obrigado a se render diante de Deus. Ele é obrigado, com cara e coragem, unicamente com essa palavra que Deus lhe deu: eu estou contigo, eu estou contigo. Sair, veja bem, do seu sossego,
sair da sua tranquilidade, deixar a sua acomodação e agora enfrentar a aventura de resgatar, de salvar o seu povo, os seus irmãos, porque também eles eram filhos deste pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deixa eu dizer, graças a Deus, isso aconteceu com você. Com você, rapaz, com você, menina, aconteceu com você. Graças a Deus você foi além, você se encontrou com Deus de maneira nova. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou o meu coração por um novo coração. É por isso que agora o Senhor está falando a você: meu filho, minha filha, eu tenho muitos outros filhos, irmãos seus, que não conhecem o que você conhece, que não têm o que você tem, que não viveram o que você viveu, estão longe de mim, estão oprimidos, não por Faraó, por algo muito pior, pelo mundo, pelo tentador, pelas próprias paixões, pela própria concupiscência. Eles estão se perdendo, e eu não posso perdê-los, vai a eles, igualzinho ele falou para Moisés: eu te envio, e faze sair da opressão os meus filhos, faze sair da opressão os meus filhos. E por mais desculpas que você dê ao Senhor, não, eu não sou capaz, quem sou eu? O Senhor garante a você: eu estou contigo e basta, eu estou contigo e basta, eu estou contigo e basta. Deixa eu dizer, o chamado que o Senhor faz a você não é um chamadozinho qualquer. Deixa eu repetir, talvez você estivesse acomodado, tranquilo, em plena paz, em tudo aquilo que você estava vivendo, talvez com alguns problemas, e graças a Deus também nesses dias o Senhor lhe deu a solução, lhe deu o caminho da solução. Mas você estava tranquilo na sua casa, na sua família, com seus pais? Você estava tranquilo no que você estava fazendo na sua escola, no seu serviço, no seu namoro, no seu grupo? Mas hoje o Senhor está como que chacoalhando você, como chacoalhou Moisés, tirando Moisés da acomodação, tirando Moisés da sua tranquilidade, e o enviando para resgatar o seu povo, que eram os seus filhos, seus irmãos. É a mesma coisa com você. Deus hoje está despertando você e dizendo: meu filho, minha filha, eu preciso de você como precisei de Moisés, eu preciso de você como precisei de Pedro, de Tiago, eu preciso de você como precisei de Paulo, como precisei de Filipe, eu preciso de você como precisei de Maria Madalena, que me acompanhou, que foi minha discípula, que foi comigo até o alto da cruz, e a quem eu apareci em primeiro lugar logo depois da minha ressurreição, e mandei que ela fosse anunciar a ressurreição para os meus próprios apóstolos. Eu preciso de você, porque há um povo imenso que eu preciso reconquistar. Eu preciso reconquistar, eu estou te enviando. Deixa eu dizer, Deus já tirou você da sua tranquilidade. Deus já enviou você. Você não pode mais se preocupar unicamente consigo. Você não pode mais se preocupar unicamente com seus estudos, com seu trabalho, com seu namoro. Claro, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Mas o Senhor já enviou você, e envio é envio. O Senhor já enviou você por causa dos seus irmãos.
Dá uma olhada agora assim de relance. As aulas estão recomeçando ou estão por recomeçar. Mas dá um olhar de relance por aqueles que são seus colegas, seus amigos, suas amigas, de turma, de grupo, de ponto, porque sempre os jovens têm um point, né, onde os jovens se reúnem. É um lado da cidade, é uma lanchonete, é uma praça, é um canto. Dá uma olhada para os seus colegas. Passa na sua memória, na sua recordação. Seus companheiros, suas companheiras de escola, de serviço. Não é verdade que eles estão longe de tudo isso que nós estamos vivendo? Não é verdade que eles estão longe de Deus, longe do Pai? Não é verdade que eles estão longe de Cristo? Não é verdade que eles estão assim muito tranquilamente se precipitando na perdição? A verdade é esta. Eu quero recordar para você aquilo que nós falamos logo no sábado, que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, mas Ele mesmo declara, Ele denuncia que o ladrão não, o ladrão vem para roubar, matar e levar à perdição. E muitos amigos seus, muitas amigas suas estão nessa situação, em que o ladrão veio, os roubou, os está levando para um caminho de morte e os está encaminhando por um caminho de perdição. E Jesus está enviando você de volta por causa deles, por causa deles, e por causa de muita gente que você nem imagina. Assim como o Senhor enviou Moisés, Ele está enviando você. Assim como o Senhor enviou Pedro, enviou João, enviou Mateus, Ele está enviando você. Assim como o Senhor pegou Saulo, converteu Saulo, virou Saulo no avesso, foi o que aconteceu com ele, e o enviou para salvar os seus irmãos e depois para salvar todos os pagãos. Que coisa maravilhosa Paulo realizou por Deus. Você não imagina a dimensão do que Deus tem para você. Você não imagina a dimensão que Deus tem para você. Deus está enviando você como enviou Maria Madalena. Gente, eu não imaginava o que é que Deus tinha para mim. Não imaginava. Apenas graças a Deus eu fui caminhando. Até deixe eu dizer rapidamente, eu já era seminarista, no 4º ano de teologia, aconteceu uma doença inesperada, eu tive que sair do seminário. E justamente no contexto dessa doença inexplicável, que me deixou desarticulado totalmente, é que aconteceu o meu primeiro encontro pessoal com Cristo. Veja, eu já era seminarista do 4º ano de teologia, eu já tinha feito 15 anos de seminário, eu estava no 15º ano de seminário. Naquele tempo eram todos esses anos. Claro, conhecia Jesus, mas o encontro pessoal com Ele eu não tinha tido ainda. Eu conhecia pelos livros, eu conhecia pelas histórias, eu conhecia com a minha cabeça, mas um encontro pessoal eu não tinha tido. Aconteceu só. Você teve a sorte de conhecer Jesus muito mais cedo. Muito mais cedo. Aquilo já mudou a minha vida. No final daquele ano eu me ordenei, mas foi uma grande graça, porque o meu sacerdócio já foi totalmente diferente, porque eu já tinha tido, antes da ordenação, o meu encontro pessoal com Jesus. Foi uma experiência de Deus, uma experiência com Cristo, linda, 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 linda. Passado um pouco de tempo depois de padre, eu fui a um outro tipo de encontro, e lá o Senhor me mostrou, eu me lembro bem, foi no domingo de manhã cedo, durante uma palestra que um leigo deu, e eu como padre estava ali, eu senti assim num momento só, tudo que Deus tinha investido em mim, e o pouco que eu tinha dado para Deus. Eu vi que como Moisés eu andava cheio de medos,
cheio de vergonha, embora já fosse padre, cheio de inibições, preso. E Deus naquele momento estava me enviando, me empurrando, eu estava sendo realmente empurrado por Deus, para ir, para evangelizar, para ser apóstolo, para trabalhar por Ele. Eu nem sabia o que eu iria fazer, nem sabia o que eu iria fazer, mas vi que o Senhor já tinha me impulsionado, já tinha me empurrado para frente, e graças a Deus eu fui. Terminado aquele encontro, por causa de uma porção de desencontros, inclusive porque eu fui àquele encontro com ordem do meu superior, mas cheguei muito tarde. Eu já era padre, mas cheguei muito tarde porque aquele encontro terminou muito tarde. Levei a maior bronca do meu superior, que não me deixou entrar no retiro para onde eu devia ir. E na base da bronca me mandou no lugar de um padre que devia vir para o retiro, e eu fui substituí-lo na paróquia. Imagina, eu já era padre, e por ter chegado tarde, por causa do encontro, levei a maior bronca. Eu fui desapontado e tudo, mas graças a Deus lá, sozinho naqueles dias, porque eu tinha feito aquele encontro, porque Deus tinha dado aquele empurrão em mim, eu acabei fazendo, foi graça de Deus, todo um esquema de encontro de jovens, porque lá nesse encontro do qual eu participei, eu perguntei, não existe um encontro assim para jovens? Disseram, não existe não, e nem adianta, porque jovem é muito inconstante, jovem não tem perseverança, eles não vão aguentar. Eu disse, não é possível, jovem não é assim, mas não adiantava discutir com eles, e sozinho depois daqueles dias, veja, de castigo, o que o meu superior fez foi me colocar de castigo, eu já era padre. No castigo, Deus me inspirou todo um esquema de encontro de jovens. Obrigado por você entender. Um tempinho depois, nós já estávamos fazendo o primeiro encontro de jovens. Gente, eu fiquei assim aturdido, porque aquilo que aconteceu comigo, aconteceu com eles, e nós não fizemos nada de propósito. Eu não imaginava onde ia a coisa chegar. Eles tiveram um encontro pessoal com Cristo. Quando no final, cada um deles foi dizer o que foi aquele encontro, eu admirado vi aqueles jovens dizendo, eu tive aqui o meu encontro com Cristo. Alguns falavam mesmo uma trombada com Cristo. Para eles foi mais do que encontro, foi uma trombada. Eu vi a mudança de vida, eu vi o que aqueles jovens eram, a vida perdida na qual estavam caminhando, e o como Deus mudou a vida deles, e depois no correr, eu vi como realmente eles mudaram de vida. E mais do que isso, eu vi Deus empurrando aqueles jovens para serem os apóstolos dos seus colegas. Até mesmo eles que trouxeram para mim essa frase, o jovem que é apóstolo dos outros jovens. Foi uma mudança, uma guinada toda que aconteceu. Eu não sabia onde ia dar tudo isso. Interessante que Deus não parou por aí. Depois de 2 anos inteiros de encontro de jovens, no qual eu me esgotei, porque a cada fim de semana quase eu tinha um encontro de jovens assim, e continuava sendo professor no colégio onde eu era padre. Acabei ficando tuberculoso, fui para o sanatório tuberculoso, e mais uma vez, aquele meu superior me tirou do trabalho que eu fazia e mandou para cá, para essa região do Vale do Paraíba. E eu vim revoltado, eu vim como que para um exílio, porque eu queria continuar o trabalho com os jovens. Mas vim, era Deus mudando totalmente a rota do meu caminho. Vim ressentido, vim magoado. Mas embora ressentido, magoado, logo depois, Deus me deu a grande graça do batismo no Espírito, quando eu menos esperava.
E aquilo foi outra guinada. Veja, num primeiro momento foi um encontro pessoal com Cristo. Num segundo momento, Deus me empurrando para o trabalho, e aí aconteceram os encontros de jovens. Um pouco mais tarde, isso, depois vocês aplaudem. Um pouco mais tarde, por causa da tuberculose, por causa daquele exílio, eu vim também segunda vez, como que de castigo para cá. Da minha parte eu vim como de castigo. Deus me dá a graça do batismo no Espírito Santo e começa algo totalmente novo. E aí começa a canção nova, e daí vem a comunidade, e depois vem a rádio, e esses anos todos de luta, de aventura, gente, até chegarmos onde nós estamos hoje, até chegar a você, que de tantos lugares do Brasil veio para cá, você que está nos vendo agora pela televisão, você que está nos ouvindo agora pela rádio, eu posso dizer, foi uma longa história de amor, uma linda história de amor, uma aventura realmente muito dolorosa, com muito sofrimento, mas ao mesmo tempo com muita graça. Eu não sabia onde Deus haveria de me levar. Veja, nem os meus colegas acreditavam em mim. Porque deixa eu dizer, eu era alguém sem qualidades, era mesmo. Eu não era o mais brilhante deles, eu não era o mais esperto deles, não era. Até eu era muito inibido, medroso. Mas porque, graças a Deus, eu fui além, como Moisés. Porque eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, como Moisés teve com Deus lá no alto do monte. Como graças a Deus, o Senhor me enviou e eu fui, tremendo de medo, mas eu fui. Você imagine como é que eu fui para o primeiro encontro de jovens, morrendo de medo. Você imagine como é que eu fui para a primeira experiência de oração depois do meu batismo no Espírito, morrendo de medo. Mas tudo isso foi acontecendo. Por que eu contei isso? Porque você também não sabe onde é que Deus vai levar você. Eu só posso dizer que eu, na qualidade de padre, você na qualidade da vocação que Deus te deu, eu não sei qual é, mas eu não descarto também a possibilidade de Deus estar chamando você para o sacerdócio, você que é rapaz. Eu não descarto a possibilidade de você, moça, de você, menina, estar sendo chamada para a vida religiosa mesmo, dentro de uma casa religiosa, dentro de um convento, até mesmo, quem sabe, contemplativa, como clarissas, como carmelitas, ou então uma dessas congregações religiosas de vida ativa apostólica. Eu não descarto isso de jeito nenhum. Pode ser também que Deus esteja chamando você, rapaz, menina, para uma comunidade como é a Canção Nova e tantas outras comunidades que existem por esse Brasil afora, onde a gente consagra a própria vida a Deus, consagra, como nós estamos cantando, vamos entregar a Deus toda a nossa vida a Ele, vamos entregar a Deus, a gente entrega a vida, a gente consagra a vida, e aí nessa comunidade a gente totalmente entregue, vai viver o apostolado, vai viver a evangelização. Pode ser que Deus chame você para se casar, simplesmente estar onde você está, completar os estudos que você está fazendo, ir para o trabalho que Deus quer. Mas como apóstolo, uma só coisa você não pode permanecer nela, é parado, acomodado, tranquilo, como estava Moisés, porque deixa eu dizer, Deus já tirou você da tranquilidade. E por que é que Deus tirou você da tranquilidade? Há uma multidão de irmãos seus, tão amados pelo Pai como você, tão amados pelo Pai como você. Não pense que você é a pessoa especial, que por isso o Pai amou você e mandou Jesus, e Jesus se encontrou com você e salvou você, e você passou por esse momento de conversão e hoje você é de Deus, está num grupo. Não pense que você seja muito especial, não. Você é um daqueles esfarrapados, sujos, mulambento, ferido, machucado, cego, coxo, igualzinho diz o Evangelho, que o Senhor mandou buscar, e agora você está na casa de Deus.
Mas tanto quanto Ele ama você e resgatou você, e foi um resgate, Ele quer resgatar os outros irmãos seus do jeitinho que Ele fez com Moisés. E Ele manda você para resgatar os seus irmãos. Não se negue, não se negue, não se negue. Porque por amor do Senhor que te chamou e te escolheu, e te converteu e te transformou, e te deu um novo coração, mudou o meu coração por um novo coração, por amor a esse Deus, a esse Pai, e por amor aos seus irmãos, e aí não são apenas irmãos de sangue não, é uma multidão de pessoas ao seu redor, de jovens e de adultos, de solteiros e de casados, de colegas seus e de não colegas seus, de amigos e amigas, mas também de não amigos e não amigas. Há uma multidão de pessoas, uma multidão de filhos esperando por alguém que vá salvá-los. Deixa eu dizer, olhando para os meus amigos aqui, o Ricardo, por exemplo, estava muito tranquilo na fortaleza dele, com o pai dele, com a mãe dele, com os irmãos dele, nos estudos dele. O que ele tinha que ver de vir para a Canção Nova? Por que ele tinha que dar um passo além, saindo do seu Ceará, saindo ali da cola do seu pai e da sua mãe, que lhe dava toda a segurança? Ele deve ter dito a vocês na palestra de ontem, toda a segurança que os pais dele, o pai dele especialmente, lhe dava, de um bom apartamento em Fortaleza, de carro. O pai dele foi sempre dirigente de banco, foi presidente de banco, excelente posição. A mãe dele, inclusive, desculpe a expressão, da society de Fortaleza, no melhor sentido da palavra, pessoa muito prestigiada. E o Ricardo vivendo ali, o que ele tinha que ir além? Como aconteceu com Moisés, ele foi além, porque ele foi além, Deus fisgou, vem cá, e ele nunca mais teve sossego. Verdade ou não é? Ele nunca mais teve sossego, mas nem o aniversário dele ele pode viver bem, porque ele viveu o aniversário dele aqui no meio de todo esse turbilhão de encontro de carnaval, né? E de certa maneira se sentindo meio esquecido pelos outros, porque estava todo mundo ocupado com todas as coisas, da manhã até a noite. Mas é verdade, não é verdade? Estava todo mundo preocupado com os outros irmãos, né? E não tão preocupado como podiam estar com o seu aniversário, porque afinal das contas é o seu aniversário, mas isso até que é uma coisa pequena demais. Daí para frente, o Ricardo nunca mais teve sossego, igualzinho a Moisés. E nunca mais vou ter. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.